E hoje é dia de Drops Cósmicos, 5 de novembro de 2025, quarta-feira. Quarta-feira é dia de Mercúrio, mas a gente vai pontuar alguma coisa aqui de Mercúrio hoje, mas o Drops de hoje é sobre a belíssima, potente, super lua cheia em Touro, que aconteceu agora pela manhã, no horário de Brasília, às 10h19, em 13 graus de Touro. E nesse Drops a gente vai falar, como vocês estão vendo, um Drops em vídeo, então eu vou trazer para vocês um mapa desse momento e a gente vai conversar aqui então sobre os significados simbólicos, psicológicos, astrológicos dessa lua cheia, do significado da fase da lua cheia. Vamos falar sobre o eixo Touro-Escorpião, vamos falar sobre os eventos astrológicos que estão acontecendo. Então, a gente tem Marte, Vênus, muito importantes nesse momento, e acompanhados de um Mercúrio, então, dono do dia, que está aí diminuindo a sua velocidade, porque vai entrar num movimento de retrogradação no dia 9, então no próximo domingo, em Sagitário. Então ele tem um papel aqui importante, né, de revisão que a gente vai estar passando, de uma atualização aqui do nosso software, né, como eu falo sempre. E a gente vai falar sobre isso também em outros drops durante a semana. Mas então a gente vai conversar um pouco sobre esse céu. E aí, o que é uma lua cheia, né? Uma fase de lua cheia. A fase da lua cheia é uma fase de manifestação. A gente está fechando um ciclo de manifestação. É o ápice de um momento que a gente viveu. Se a gente for pensar, então, nos ciclos da lua, a gente vai poder pegar vários momentos e várias datas para a gente chegar nesse ápice que acontece na lua cheia de 15 dias, a última lua nova que aconteceu em Libra. A gente está na lunação libriana, a gente não pode esquecer, né? Porque aqui também tem um papel muito importante nessa lua, já que Vênus rege Libra e rege Touro, e Vênus está em Libra nesse céu. Então, aqui a alunação libriana é muito importante, ela fala sobre relacionamentos, a gente está falando sobre o ritmo, né, do movimento do equilíbrio dentro do relacionamento, nos nossos acordos, nas nossas diferenças, nas nossas conexões, né, em todos os tipos de relacionamento que temos. E então a gente tem aqui. é, então, uma manifestação. Então, a gente tem a manifestação desses últimos 15 dias, ok? A gente pode pensar nos ciclos maiores de 6 meses, ok? Que é o que eu gosto, e a gente vai falar sobre ele, e a gente pode falar, inclusive, no ciclo de 18 anos e meio, que é um ciclo aqui enorme que a gente vai ver, que também a gente chega aqui no momento de manifestação. Eu, a partir da minha experiência, e de do meu processo de anotação particular comigo mesma e com as pessoas ao meu redor, com as pessoas da egrégora, com os meus clientes, é, eu entendo que o ciclo dos 6 meses, dos últimos 191 dias, faz muito sentido. A gente consegue visualizar perfeitamente o movimento da gente plantar, crescer e colher. Então, eu sempre recomendo, quando a gente está falando de lua cheia, você voltar nas suas anotações, voltar no seu diário, voltar nas suas conversas, nas suas fotos e olhar ali o que estava acontecendo naquele período que acontece a lua nova do mesmo signo que está acontecendo a lua cheia. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma lua cheia agora em Touro. Então, quando é que aconteceu uma lua nova em Touro? Eu sempre estou trazendo aqui para vocês essas datas, mas também vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai ver e a gente vai ver o que estava acontecendo lá naquele momento. Vou trazer para vocês a tela lá da minha plataforma, onde a gente consegue ver perfeitamente quais eram os convites que estavam acontecendo. Então, a gente vai voltar na lua nova de Touro. A lua nova de Touro aconteceu dia 27 de abril. E eu vou compartilhar a tela com vocês da minha plataforma, da minha página, na plataforma do Petron, que aqui eu já vou compartilhar, que eu já procurei a tela para vocês, com um perfil que eu não sou como assinante, né? E aqui é muito fácil, você pode fazer parte sem pagar nada, você pode fazer parte da comunidade. é, e acessar todo o material que eu produzo, e aqui também tem vários materiais exclusivos da comunidade.
Dentro, então, do Mona Lisa Astrologia, eu tenho uma aba que chama Coleções, e aqui tem separado por assuntos, e inclusive pelas lunações. Então, vamos voltar lá na lunação taurina e vamos fazer uma retrospectiva aqui de quais eram os convites que estavam acontecendo naquele momento, porque eles são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo na manifestação desse momento nesse céu, porque eu vou trazer o mapa desse céu e a gente vai conversar sobre isso. Então, lá na lunação taurina, em 27 de abril de 2025, e aí, você vai pegar as suas anotações uns dias antes, uns dias depois, porque a gente já falou sobre isso, né? Quando a gente fala uma data, não é que, ok, naquele momento vai acontecer algo. Não é sobre isso. A gente está falando de um período que engloba, né, aquela data específica, ou esta data que nós estamos vivendo. Então, a gente tem momentos aqui de manifestações que podem estar acontecendo já há alguns dias e que podem acontecer nos próximos 15 dias, né? Que ainda a gente tem o efeito aqui dessa lua cheia. Então, aqui eu vou pegar esse texto, que é da lua, estava falando, eu estava chamando atenção aqui para a semana de lua nova e trazendo aqui os principais movimentos dessa lunação. Tem podcast sobre essa lunação, vou deixar o link nos comentários. E se você quiser, então, aprofundar e fez sentido aí, você quer buscar, então eu vou deixar também essas anotações. Aqui, a gente está falando sobre o tema, né, da alunação. O que que é touro? Qual o signo de touro? A gente está falando em touro, a gente está falando em escorpião. Sempre quando a gente está falando de um signo, a gente vai estar falando do oposto dele, porque a gente está falando de duas energias que compõem o mesmo processo de desenvolvimento. E a gente nunca pode esquecer sobre isso. Então, se eu falo de Áries, eu estou falando de Libra. Libra, eu tô falando de Áries, eu tô falando de Touro, eu tô falando de Escorpião, eu tô falando de Touro, e assim vai, né? Gêmeos, Sagitário, Leão, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. Então, todos eles, um conversa com o outro. Eles fazem parte de um mesmo eixo. Cada eixo a gente dá um nome para esses eixos e eles vão então trazer para a gente algum tema que a gente está desenvolvendo dentro de nós mesmos e fora da gente, né? A partir dessas energias que compõem a gente. Isso tudo é uma forma simbólica de representar em forma de imagens. Para quem ouviu o podcast anterior, que eu falo bastante sobre isso, então, em forma de imagens aqui, tudo que compõe a gente, né? Então, todas as áreas da nossa vida, todos os nossos aspectos psicológicos, todos os nossos aspectos de vida como humanos. Então, aqui a gente vai ter uma série de essa simbologia que a astrologia traz, que é maravilhosa, então que traz para a gente também uma forma concreta, vamos dizer assim, de poder enxergar quem somos, né? Numa forma também mais ampla. E então, touro, aqui, ele é um signo que vai falar sobre o corpo, sobre o uso dos sentidos, sobre o desfrute da vida, de tudo que a gente tem. Em touro, a gente acumula, né? É a energia de acumulação. Então, é importante que a gente tome posse, é o eixo da posse. Então, touro lembra pra gente, e aqui eu não estou falando das pessoas taurinas, eu estou falando da energia de touro que todos nós temos, e aqui a gente vai ter em alguma área da vida isso um pouco mais enfatizado, se eu tiver planetas aí também, se eu tiver pontos importantes no mapa também. Então, a energia taurina nos lembra isso. A cada ano que a gente passa por essa lua nova, ela nos lembra, né, de tomar posse de tudo que a gente tem e ali a gente está desfrutando, está dando valor. Como é que estão as minhas relações, os meus afetos, a partir do meu corpo, a partir do meu processo eh, de prazer, de satisfação? Vênus rege touro nesse sentido de valor, do tudo que tem valor para mim. E ele então nos lembra também, então, a partir desse processo, a gente se conecta com a energia de abundância da vida, o fluxo da vida. A gente celebra a vida em Leão, mas a gente começa a entender como é que funciona isso a partir desse movimento que a gente tem em Touro. E nessa alunação que a gente teve, então, em abril,
Vênus estava num papel muito importante, ela estava saindo de uma retrogradação, já estava direta, já estava fazendo seus aspectos ali, Saturno, Netuno, tem muito material sobre isso, então foi um início de ano para gente que a gente fez várias revisões sobre as nossas questões de valor, sobre autoestima, é, sobre tudo aquilo que a gente queria ter, tudo aquilo que a gente tem, e lá, naquele momento, quais eram os convites do céu, né? A gente tinha então aqui um convite basicamente de como que a gente corporificava a paz e a segurança em prazer e satisfação. Isso é muito interessante, então a gente trazer para o corpo. Então, era uma experiência ali. A gente estava sendo convidado a partir daquele momento, desenvolver durante o ano, e a plena manifestação acontece agora, de como é então que a gente estava corporificando uma paz e segurança através do uso do nosso corpo e dos cinco sentidos que a gente tem, e das nossas qualidades e habilidades de construir, de fazer coisas, de trabalhar, né, de perseverar a partir tudo isso fazendo a partir do prazer e da satisfação. Então, o tema é da prosperidade e abundância, porque são duas palavras muito ligadas a touro, principalmente o de abundância. Prosperidade a gente pode chamar aqui o Júpiter, né? Como um dos papéis, faz um papel importante aqui, junto com Vênus. É, então, o que a gente estava buscando um novo significado para isso. A gente estava começando a questionar, então, afinal de contas, o que é que era prosperidade e abundância? O que que é prosperidade e abundância para a gente agora, depois dessa longa experiência que a gente teve? E aí, eu falo aqui algumas coisas que a gente conversou lá no nosso podcast, né? E tinha alguns aspectos, principalmente de Marte. Marte foi um personagem muito importante, assim como Vênus, e a gente então vai trabalhar vai analisar como é que foi nesses últimos 6 meses, nessas duas nossas funções. As nossas funções venusianas, então de dar valor ao que a gente tem, a tudo aquilo, né? A nossa escala de valor, eu sempre lembro isso. Então, e como é que a gente se relaciona com o que a gente gosta, se a gente está se relacionando com o que a gente gosta, que dá prazer, que dá satisfação, então a gente conecta com o fluxo da abundância da vida e magnetiza, né? Tudo aquilo que a gente também precisa. Então a vida provê, né, pra gente tudo aquilo que a gente precisa quando a gente está realmente conectado com essa energia de uma forma no seu mais alto padrão, né, vibracional. E Marte que vai falar sobre as nossas ações, as nossas vontades, a nossa coragem, a nossa forma de agir. Então, de alguma forma, também fala do nosso comportamento. São dois planetas, eu lembro isso sempre. Os três planetas pessoais vão falar sobre a nossa individualidade, então vai falar também do nosso comportamento durante todo esse tempo. Então, aqui a gente vai focar nessa energia de Vênus e Marte, como que foi a nossa construção de comportamento dentro dos convites taurinos e escorpianos, ok? Então, vamos pensar, vamos começar a analisar e começar a fazer aqui as conexões, cada um de forma individual desse processo. Então, a gente tem aqui, lá naquele momento, Marte estava terminando a terceira oposição com Plutão. Então, sempre quando a gente tem Plutão, a gente está falando do nosso poder, como é que a gente está atuando no nosso poder pessoal. Como a gente então está lidando com controle e poder. Eu estou querendo controlar tudo ao meu redor para eu ter poder sobre o outro, para eu tentar ter poder sobre mim mesmo. Isso está numa expressão, né? E Plutão tem sempre aquele poder de destruição. Tudo aquilo que já não está mais contribuindo simplesmente desaparece. E um algo novo aparece lá na frente, vai sendo construído, vai renascendo das cinzas, né? Plutão e Marte são regentes de Escorpião. Olha a importância que a gente estava vivendo lá e também tem podcast sobre isso, sobre esse movimento que estava acontecendo lá. Marte foi caminhando durante o ano, passou
por câncer, fez uma, né? Então estava ali também terminando a retrogradação, câncer, leão. A gente também estava revendo, então, que caminhos que a gente estava escolhendo de comportamentos, porque eram caminhos novos, a gente não queria mais repetir padrões familiares, sistêmicos, para a gente pertencer ao mundo. Então, tudo isso estava ali, sendo questionado de alguma forma. É, eu falo sobre isso aqui nesse texto. Então, estávamos lidando com aspectos que nos desafiavam a tomar atitudes concretas, saindo de alguns apegos em lugares fixos, fixos porque aqui são dois signos, é, Touro e Escorpião são da modalidade fixa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, que se estendem há muito tempo na nossa vida. Então, aqueles lugares que a gente ficava acreditando que nos dava segurança, mas que era uma grande ilusão. Porque a gente estava tentando, era, na verdade, manter o controle sobre algo, manipular o outro, manipular nós mesmos para estarmos adequados, né? E a gente falou sobre isso durante o ano todo. Então, observa como é que são os ciclos. Ali a gente estava começando algumas perguntas em relação a isso. Vênus já tinha feito seu encontro com o Sol, estava renascido, então foi ali o começo da força, da nossa nova força venusiana, acontecendo dentro da gente de buscar novas expressões de prazer e de satisfação dos nossos desejos de alma, não aqueles desejos caprichosos, não, né? Humanos, não, os nossos desejos de alma, aquilo tudo que faz a gente vibrar, que faz a gente estar ali então conectado com a abundância da vida. E naquele momento, então, a gente passava por esse processo e, fazendo aspectos com Saturno e Netuno, a gente estava ali escolhendo pessoas, associações e vínculos, que pudessem, então, que a gente pudesse desenvolver com elas. Desenvolver o quê? A gente estava falando de entre peixes e ares, né? Que a gente falou bastante. Então, a gente estava falando aqui das nossas conexões, da nossa espiritualidade, dos nossos sonhos, da materialização dos nossos sonhos, das novas formas de conectar com o outro. A gente estava acessando tudo isso. E as pessoas estavam chegando, a gente estava escolhendo quem que ia ficar, quem ia ser, quem estava sendo uma âncora, porque quando a gente está falando de touro também, a gente está falando de ancoragem fixo, modalidade fixa. Então, estava ancorando ali tudo aquilo que ia perpetuar na nossa vida. Eram escolhas que a gente já tinha feito e a gente estava fazendo aquele movimento de ancoragem de tudo isso. E aí, então, a gente estava se comprometendo, a gente estava vendo aonde é que a gente ia atuar com a nossa energia de comprometimento, de trabalho, de perseverança dos nossos sonhos. Saturno e Netuno estão agora em retrogradação em Peixes. Um processo que começou lá atrás e que tem a ver com esse ciclo que a gente está recebendo essa manifestação. Nada é solto, tá vendo, gente? É por isso que eu falo tanto dos ciclos, né? Quando a gente começa então a anotar pequenos detalhes, o que estava acontecendo ali? Quem eram as pessoas que estavam comigo? Quem é que eu estava escolhendo? Quais eram os relacionamentos? Qual que foi o meu desenvolvimento em termos de relação, de construção de matéria, de acumulação de energia? Né? Já que Touro fala de acumulação, acumulação de energia, o que que é energia? É o nosso trabalho, é a nosso conhecimento, os nossos afetos, o nosso dinheiro. Então, o que que a gente estava ali e que foi contribuindo para essa acumulação? A nível individual, a nível da área que eu tenho Touro Escorpião, o que que é que estava acontecendo? Então, aqui eu vou cortar essa tela, porque aqui tem várias outras questões, mas eu acho que essas são as mais importantes. Naquele momento, então, a gente estava lidando com questões de empoderamento, lidando com os nossos tabus. De novo, a gente continua trabalhando os nossos tabus, continua trabalhando as nossas partes sombra. A gente estava lidando com escolha de novos caminhos que não estivessem ligados a um processo de pertencimento de sistema e que não fazia mais a gente, que na verdade só mantinha uma situação de manipulação, ou minha com o outro, do outro comigo. Eu estava escolhendo quem eram as pessoas que iam ficar comigo e que seriam possíveis
parceiros, né? Para que eu pudesse me desenvolver, que eu pudesse então fazer o trabalho de acumulação. E agora eu chego na lua cheia. Aí eu chego na lua cheia, é, qual é o lance da lua cheia da manifestação, né? Tô pegando aqui algumas anotações, porque tem tanta coisa para falar e eu não quero deixar de falar, né? Porque tem muito, muito assunto aqui. É, Então, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui das coisas que são muito importantes, né? Sim, então eu tô colhendo. Eu tô colhendo aqui esse processo. Eu tenho plenitude, eu tenho a contemplação de tudo que eu acumulei. Quando eu chego em Escorpião, em Touro eu acumulo, quando eu chego em Escorpião eu transformo tudo isso que eu acumulei numa energia de investimento. Investimento em algo que vem de novo, né? No novo que vem por aí, para depois eu começar o processo todo de novo, lá em Touro do ano que vem. É o ciclo, né? Da vida, morte e vida. Então, dessa vida toda que eu acumulei energia, chega em Escorpião, eu faço a transformação. Eu faço a transformação e dessa transformação eu faço o investimento. Então, eu invisto em. O dinheiro que eu acumulei lá em Touro é aqui que eu invisto. É nesse momento que eu vou escolher aonde eu estou investindo, para onde eu quero continuar investindo. Então, a gente chega aqui nesse momento com Marte, muito importante, como, então, esse agente de ação. E aí eu vou trazer o mapa para vocês, né? Porque Marte está em Sagitário. Lindo, maravilhoso esse processo, a gente pensar. é, Vou marcar aqui para vocês, né? Então vamos lá para canetinha. Mas eu tô ficando boa nesse negócio, né? O Sol tá aqui em Escorpião, Lua em Touro. Esse aqui é o mapa da Lua, né? Da Lua. Alguns minutinhos aqui. Da Lua cheia, que aconteceu agora de manhã. A gente então tem a oposição, então a gente está falando de oposição, a gente está falando de um confronto, né? O sol ilumina a lua então reflete algo, então por isso que a gente tem então uma plena visão de algo. E o que que a gente está plena visão de algo? De quê? A gente está vendo lá em Touro tudo aquilo que a gente está falando sobre desfrute, sobre abundância, sobre ancoragem, sobre os nossos afetos, sobre o nosso corpo. Fica evidente para gente que aquele processo que a gente começou lá, aonde é que a gente chega aqui agora, nesse momento? Como é que eu tô dentro de todas as minhas propostas que eu comecei lá em abril, dentro desses temas? Eu tô desfrutando tudo que eu tenho? Eu tô vivendo tudo que eu tenho? Porque se eu não desfruto tudo que eu tenho, e fico desejando o que eu não tenho, olhando para o que eu não tenho, eu tô na energia de escassez. Eu não tô conectada com o fluxo da abundância. Porque eu não estou vivendo o prazer e a satisfação de ter tudo que eu tenho. Abrindo espaço, porque aqui em Touro, aqui em Escorpião, eu vou então transformar em energia, em algo novo, eu abro espaço naturalmente. É aquelas organizações que eu falo de arrumar a gaveta, né? Quando a gente começa a arrumar a gaveta, naturalmente, a gente fala, mas por que que isso aqui tá aqui nessa gaveta? Isso aqui não tem que estar aqui. Ah, isso aqui já não me serve mais. Ah, tá. E aí, a gente organiza e abre espaço. Abre espaço para coisas novas virem, para a gente investir em uma coisa nova e trazer de novo e acumular e fazer. Esse é o nosso processo dos ciclos, né? Da vida, morte e vida. Mas eu preciso desfrutar do que eu tenho. Se eu não desfruto do que eu tenho e eu estou desejando algo que eu não tenho ainda, eu vou ficar focado dentro dos meus relacionamentos. Lunação libriana. Vênus em Libra. Então, Vênus. Vamos pegar a Vênus aqui. Deixa eu marcar para vocês verem. Vou marcar com rosinha aqui, né? Vênus está aqui em Libra. Finalzinho de Libra. Pronta. Já está pronta para chegar em Escorpião. Amanhã ela entra em Escorpião. Intensificar a energia. Começam também outros discursos, outras conversas.
E Marte, né? Como eu disse, Marte é um personagem importante aqui nesse momento. Marte está em Sagitário aqui. Acabou de entrar em Sagitário. E quando ele entra em Sagitário, ele toma, então, nosso comportamento, ele está fortalecido, né? Porque ele é regente de Escorpião, fez aqui, a gente acessou muita coisa, junto com o Mercúrio, né? Ele fez alguns aspectos aqui, junto com Mercúrio em Escorpião. Então, a gente acessou muito das nossas informações, fortalece a nossa coragem, fortalece a nossa forma de atuar, a nossa vontade, a nossa ação. Então, também interfere no nosso comportamento. Só que em Sagitário ele tem uma visão, né? Ele quer ir para o novo, ele quer ampliar os horizontes. Ele é uma força de fogo que a gente tem a nosso favor. Com um belo triângulo de água ainda, né? Ele já falou tanto desse triângulo, esse triângulo tá aqui nesse céu, dessa lua cheia. Mas eu quero pegar esses dois personagens porque aqui a gente vai ver a manifestação dentro dos nossos relacionamentos. Então a gente vai olhar para os nossos relacionamentos e entender como é que a gente está então vivendo tudo aquilo que a gente propôs lá em Touro. E aí sim é hora de fazer os ajustes, e a gente já está fazendo com a Vênus em todo o processo de Libra que a gente viveu e essa lunação que termina aí dia 20. Então a gente ainda está vivendo um processo aqui de ajustar, reorganizar, né? Para encontrar o ritmo do movimento, do equilíbrio entre o eu e o outro. Então, ainda estamos aqui no processo de ajustar. Eu tenho a plena visão da realidade na lua cheia, do confronto, né? Escorpião-touro. Porque em Escorpião, também, a gente integra tudo aquilo que a gente quis excluir, tudo aquilo que a gente quis não ver. Ah, não, isso aqui não. Ah, não, isso aqui eu não quero sentir. Ah, não, isso aqui não dá para ser assim, não. Em Escorpião não tem isso. Se eu fiz esse processo todo aqui durante os 6 meses, querendo excluir algo, principalmente que eu quis excluir aqui em Câncer, temporada canceriana, não quis olhar, não quis trabalhar, não quis mudar o meu caminho de comportamento. Em Escorpião, a gente não tem essa escolha, que ela bate na nossa frente. Porque é a hora que a gente vê, então, o que que vai vir pela frente? Eu vou fazer a minha transformação de vida. Isso aparece de várias maneiras, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente vai ter que lidar com a nossa raiva, com nossos complexos, com a nossa sombra, com sentimentos que a gente não gosta muito de ter, né? E aí que a gente não gosta do outro, que o outro tenha. Então tem os confrontos aqui. E aí é a hora da gente fazer as reflexões e ainda de fazer os ajustes, porque é uma lua, é uma Vênus em Libra, que é a harmonia, que é a beleza, que é o equilíbrio, que é encontrar o equilíbrio para continuar o movimento. Mercúrio está estacionado, como eu disse para vocês. Então a nossa função mental, né, de fazer análise, interpretação, de comunicar com o outro, de conversar, pode estar um pouco confusa. Já começa a entrar num ritmo um pouco mais lento, está fazendo alguns aspectos aqui. Enfim, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Mas esse Mercúrio está interpretando esses comportamentos que a gente teve de julho, de abril para cá, e analisando que caminhos são esses. Então, vamos usar esse Mercúrio, que vai voltar para Escorpião. Então, ele é muito investigativo, muito verdadeiro, honesto aqui em Escorpião. Ele mergulha, né? Então, a gente pode usar essa energia para fazer essa análise, é o momento da gente fazer essas análises. Se eu não estou, então, colhendo essa mudança, se eu não estou colhendo esse desfrute, se eu estou vivendo sintomas no meu corpo, porque eu não dei atenção suficiente lá em abril e durante todos esses 6 meses, a gente vai estar interpretando a partir desse Mercúrio que está dando aqui para a gente, então, a possibilidade de fazer essas investigações e de falar, ok, aqui vamos mudar esse comportamento aqui.
Esse Marte, então, está fazendo uma oposição com Urano, então, o que facilita bastante, porque Urano quer uma libertação. Na alta vibração de Urano, a gente está falando de evolução, desenvolvimento da gente. É um desenvolvimento inteligente, buscando formas criativas da gente viver. Então, está fazendo uma oposição importante. Então, também está colaborando para que a gente encontre soluções novas, novas formas de comportamento. E aí, a gente está alunação libriana, de novo, Vênus em Libra. Vênus, muito importante na alunação, né? Como regente de Touro, era muito importante naquele momento. Marte também, muito importante naquele momento da Lua Nova. Então, aqui, esses dois personagens também vai estar falando sobre os nossos relacionamentos, nossos vínculos e associações. Tem uma importância que eu chamo a atenção, porque Vênus está saindo da quadratura de Júpiter e indo para uma é, oposição com Plutão. Então, a gente. Uma quadratura com Plutão, né? Plutão está aqui. Vênus está aqui. Então, ela está indo para uma quadratura. Quando ela entrar em Escorpião, amanhã já entra em quadratura. Então, já está aqui, né? Vibrando essa quadratura e está saindo da quadratura com Júpiter. Então, a gente está falando de um excesso, acessar os nossos lugares íntimos e familiares, né? O que a gente valoriza dentro das nossas relações mais íntimas e familiares, e íntimas aqui no sentido daquelas pessoas com quem a gente pode realmente ser quem a gente é. Pessoas que a gente nutre e nutre a gente, pessoas e lugares, né? A gente não pode esquecer, Câncer tem muito essa característica, a gente está ressignificando esse lugar com Júpiter aqui, por um ano, né? A gente está na metade desse ciclo também. Então, Vênus aqui questionou, de alguma maneira, a gente pode ter vivido nos últimos dias situações que questionaram. Aqui mesmo, que, né, eu valorizo isso, esse lugar que eu tenho, essa relação que eu tenho com essas pessoas, como é que está essa troca, como é que está esse equilíbrio da troca entre esses lugares e pessoas que eu me sinto muito segura e que, de fato, aqui é segurança, né? Não em Touro a gente tem segurança, mas em Câncer também. E a segurança, na verdade, também está no que a gente tem, no que a gente possui, né? Então, no que a gente é, nas nossas qualidades, nas nossas características, nas nossas habilidades, e o tanto que eu estou valorizando isso. E eu estou valorizando a partir do momento que eu também estou compartilhando com o outro. Touro fala sobre o compartilhamento. Então, como que eu estou compartilhando essa energia? Então, nesse compartilhar dessa energia, eu construo junto com o outro, né? Eu acumulo energia para chegar ali depois. Tudo isso que eu construí, eu poder falar, eu tô doando, eu tô compartilhando com você, e aqui a gente investe numa coisa nova, né? Que vai acontecer com uma direção específica, escolhida lá em Sagitário. Esse Vênus, então, também está entrando na quadratura com Plutão. Então, a gente está falando de excesso e esse questionamento dessa área com um Plutão. Transformar, poder. O quanto que eu estou exercendo do meu poder. O quanto que eu estou presa em crenças aqui que tiram o meu poder. Eu tô dedicando o meu poder a alguém? Ainda continuo fazendo isso? Eu estou continuando trazendo, né? Doando o que é meu lá pro outro, né? Pro outro me manipular, para eu manipular ele, para eu estar aqui dentro desse sistema. Como é que é isso? Então aqui tem uma conversa muito interessante de Vênus com Plutão e Júpiter, que a gente está no meio tempo lidando aqui com nessa lua cheia. Tudo isso está ficando evidente para a gente. Então aqui tem tantas perguntas que a gente pode fazer, tantas perguntas importantes que a gente pode trazer para a gente, né? É, que eu acho válido, né? O que que eu preciso soltar para que eu dê espaço para essa mudança? Então, na hora que eu faço
essas organizações dentro de mim, integro tudo aquilo que eu quis excluir, eu estou organizando, quando eu estou organizando, então, eu estou criando espaços reais, né, de abundância. É, as nossas questões de desfrute, então, que tipo de prazer ou segurança que eu estou buscando, e aí eu fico fugindo do que é, na realidade, é o que me dá segurança e prazer e satisfação. E eu fico fugindo por subterfúgios, né? Caminhos, relações aqui que não me que não me favorecem, que não estão me fazendo crescer, que a troca não está justa. E aí, ou que eu não estou valorizando, ou que eu não estou sendo valorizado. A troca dentro do relacionamento nem sempre é no mesmo tema. O que importa é que cada um esteja colaborando com o melhor que tem, com suas qualidades, suas habilidades desenvolvidas, com a minha energia que eu acumulei. E dentro disso, eu contribuo para o relacionamento. E o outro também. E nessa contribuição, a gente cresce. Eu então transformo numa energia que eu vou investir em algo novo. Então, na minha carreira, na minha função social, no meu, né, então, nos meus trabalhos, no meu conhecimento, na ampliação dos meus horizontes, nas minhas aventuras, nas minhas atitudes valentes, aventureiras, para descobrir novos lugares. Eu consigo fazer isso, então, com Marte em Sagitário, a partir do momento que eu, então, estou trabalhando e estou contribuindo no meu relacionamento. E aí eu entendo se está justo ou se não está justo, né? Se eu estou, então, agindo também por impulso e reação, de uma forma que eu estou tentando manipular aqui, controlar as coisas, né? Para que saia tudo do meu jeito, ou eu estou a- atuando a partir do desfrute e da valorização de tudo que eu tenho, e aí então eu estou consciente do meu desejo. Isso é muito interessante, né? A gente ficar pensando sobre essas tantas questões que a gente tem aqui, que envolvem, então, touro e escorpião. E aqui a gente não pode esquecer, o sol está em escorpião, ainda está iluminando aqui uma série é, de questões aqui, né? Que a gente está guardando, que a gente não quer ver. A gente tem um Lilith, por quê? Superlua. Ah, sim, esqueci. Superlua. Por que superlua? Porque a Lua está no ponto mais próximo da Terra. Então a gente está vendo ela grandona. Então, naturalmente, eu acho que aqui não tem mais discussão sobre isso, né? A Lua atua dentro dos nossos fluidos, nas nossas águas da Terra, então de todos os seres vivos aqui desse planeta Terra, através da influência da conversa, né? Entre Terra e Lua, do seu satélite. Então, quando ela está muito perto, a gente também está sentindo isso muito forte. Provavelmente aqui, então, também estou transbordando tantas emoções. E a gente está falando de escorpião, a gente está falando de uma profundidade, de uma intensidade de paixão. E também está falando de coragem, né? Tema aqui que eu disse dessa alunação de Libra também, coragem e paixão, né? Então aqui tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente acessando informações profundas, emoções, lidando com as nossas emoções, grande triângulo de água, continua super ativo no céu, então lidando com essas emoções, encontrando o poder e a inteligência dessas emoções que elas estão com um poder de manifestação enorme. Ano que vem, esse triângulo vai acontecer no fogo, no elemento fogo. Fogo que é impulso, criação. Então a gente começa a manifestar. É maravilhosa essa lua. Tem muitas coisas para a gente poder pensar. Eu trouxe aqui uma parte dessas reflexões e queria saber de vocês o que faz sentido. Deixe aqui seus comentários. Qual a pergunta que mais te tocou? Quais são essas conversas aqui que está acontecendo dentro de vocês, né? Compartilhe comigo, adoro quando vocês deixam os recados para mim. Então é isso. Eu acho que
É, é uma belíssima semana, então a gente vai estar passando por esse processo de contemplação e, ao mesmo tempo, também de tomada de algumas decisões que a gente vai precisar fazer. Os ajustes aqui, né? Nesses próximos dias, essas próximas semanas, mas também tomando aqui posse de tudo aquilo que é nosso, né? Com muito, com essa energia de paixão, de coragem de viver a vida, porque Marte já está lá em Sagitário. Marte é a nossa forma de agir, de atuar no mundo, de afirmar quem somos. E Marte lá em Sagitário tá, ó, setinha focada. Vênus e Mercúrio tá dando um apoio aqui para ele, né? Um Mercúrio traduzindo e Vênus sentindo, né? E Vênus vai entrar em Escorpião. Entrando em Escorpião, fazendo quadratura com Plutão, vai falar fortemente. Afinal de contas, com quem que é que eu estou aqui vivendo a minha vida íntima? Né? Com quem é que eu estou construindo aqui o que eu quero, o meu relacionamento? É, eu estou investindo, eu vou continuar investindo. Eu confio em você, que confiança é essa? Que poder é esse que nós dois temos? Como é que a gente está lidando com os nossos tabus, com a nossa sexualidade? Vênus aqui vai ser muito forte, vai encontrar com Lilith. Então a gente vai ter muito assunto para falar. E nesse próximo Drops também eu quero ir trazendo um pouco mais ainda dos movimentos dos planetas pessoais. Então é isso, uma feliz semana de lua cheia, né? Nesse primeiro momento aqui, contemplem, olhe para essa realidade, sem tentar chegar em muitas conclusões, não são conclusões a nível mental, no sentido racional, né? Mas no nível mental inteligente do corpo, né? Acessando todos os nossos níveis, emocional, físico, espiritual, material, etc. E vivendo essa plenitude que a gente está vivendo, porque ela é muito bonita. E desfrutar, né? A gente precisa colocar o prazer no lugar que ele tem na nossa vida, em todos os sentidos, né? A partir dos nossos sentidos do nosso corpo. Então é isso, um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico.